O governo Bolsonaro é tão desorganizado que ele conseguiu a façanha de, eu nunca tinha visto isso na história, ele demitiu um ministro para dar o cargo para o Centrão, para comprar votos. Só que ele causou um racha tão grande na base interna, na base ideológica do governo, que ele teve que contratar um dos melhores amigos do ministro que foi demitido. Foi exatamente o que aconteceu hoje. O ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, ele foi demitido. Aí você vai pensar, pô, Thiago, esse não é aquele ministro que foi acusado de compra de votos, de fazer um esquema de candidaturas laranjas para comprar votos, não, para roubar dinheiro público, verba de dinheiro público do fundo partidário? Ele mesmo roubou mais de R$1 milhão. Foi demitido por isso? Não. Então ele foi demitido porque uma dessas candidatas não aceitou fazer parte do esquema, ela quis fazer a campanha dela em vez de fazer uma campanha laranja e ele a ameaçou de morte. Foi por isso que ele foi demitido? Também não. Ele foi demitido porque ele ajudou a pressionar o então chefe da Polícia Federal, o ministro Moro, para ter acesso a um inquérito sigiloso. Isso aconteceu. Que é o inquérito da Polícia Federal que está investigando o Laranjal do PSL. Foi por isso que ele foi demitido? Não. Ele foi demitido porque ele denunciou num grupo de ministros do Bolsonaro que o ministro General Ramos, que olha, o Bolsonaro, ele mantém os incompetentes. Olha isso. O General Ramos, ele faz articulação do governo Bolsonaro com o Congresso e ele está pagando pelos votos que ele está comprando um valor nunca pago antes na história. Antes existiu o toma lá, dá cá. No governo Bolsonaro está existindo o dá cá, dá lá, dá para todo mundo e não toma nada, porque o Bolsonaro não ganha uma nas votações. Aí ele falou um monte para o General Ramos e aí ele acabou demitido hoje. Por quê? Porque entre as coisas que o ministro do Turismo, ex-ministro do Turismo agora, falou para o General Ramos, ele falou a verdade, que é o General Ramos queria a cabeça dele, estava tentando a demissão dele para entregar o Ministério do Turismo para o Centrão. Para quê? Para comprar votos para a candidatura do Arthur Lira, para o Arthur Lira ser presidente da Câmara dos Deputados. A votação vai ser em fevereiro, olha só. E já estão articulando agora em dezembro isso. Aí ele falou a verdade, doeu e o Bolsonaro demitiu. Só que sabe o que aconteceu? Olha só o nível desse desgoverno. O que aconteceu foi que pegou tão mal na base, e a gente já vou falar disso, que o Bolsonaro teve que contratar o atual presidente da Embratur como ministro do Turismo, que é um dos maiores aliados do ex-ministro do Turismo. Quer dizer, ele demitiu o cara para dar para o Centrão e no fim não deu para o Centrão. Vamos falar disso. E já do outro lado o Rodrigo Maia já tá organizando o contra-ataque. O contra-ataque vai vir com força contra o Bolsonaro. Mas antes de falar disso, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal. É 1 segundo de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição que a gente faz contra o Bolsonaro. A gente faz oposição aqui nas redes sociais e também nas ruas, 30 segundinhos eu vou mostrar o vídeo do carro de som que a gente rodou hoje no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, olha, tem coisa difícil nessa vida, mas uma coisa muito difícil é conseguir uma empresa que faça carro de som na capital, no Rio de Janeiro. É muito difícil, mas conseguimos. Tem o pessoal da equipe do Plantão Brasil, o Carlos, a Lígia, a Ana, eles tentaram, eu tentamos um tempão conseguir um carro de som no Rio de Janeiro e conseguimos. Hoje rodou em Realengo, Bangu, Campo Grande e Padre Miguel. O vídeo tem 30 segundinhos. Quem não quiser ver, pula 30 segundinhos do vídeo e eu já falo sobre a articulação do governo e o Bolsonaro tá ferrado. Olha só aqui o vídeo. Foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio? Tá aqui, o carro rodou por 4 horas hoje no Rio, vai rodar por 4 horas amanhã e vamos manter esse carro rodando no Rio de Janeiro por vários... enquanto as pessoas continuarem contribuindo, vai ficar o carro rodando no Rio de Janeiro, assim como Curitiba, Porto Alegre e várias outras cidades. E os outdoors, hoje foi instalado um outro novo outdoor nosso, eu vou mostrar a foto aqui se me der 1 segundinho.
Tá aqui o nosso novo outdoor. E quem quiser contribuir, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Esse é em Florianópolis, esse no Trevo da Turquilha, uma coisa assim. Eu vou pegar o nome certinho e vou colocar no Twitter. Ou, além do nosso Pix, no primeiro comentário deixe PicPay, apoie-se, conta bancária, o próprio Pix. E tem o botão Seja Membro embaixo do vídeo para quem quiser contribuir com outdoors e carros de som. Mas agora vamos falar do Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro estava articulando, isso já era mais ou menos público, eu já estava falando aqui, o Bolsonaro vai dar ministérios para o Centrão. E já se fala há algumas semanas que os ministérios que o Bolsonaro ia dar para o Centrão era Ministério da Saúde, porque depois que tiver acabado a pandemia, ou tiver acabando a pandemia lá para março, abril, que tiver a coisa um pouquinho mais amena, o Bolsonaro vai dar o Ministério da Saúde para alguém, ele vai tirar o Pazuello e vai dar o Ministério para o Centrão. Então o Ministério da Saúde é um ministério já mais ou menos prometido para o Centrão, é uma verba muito grande, são 80, 90 bilhões de reais por ano para os bandidos roubarem. E aí, os outros que se falava eram o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente. Aí tem uma coisa, o do Turismo e do Meio Ambiente são dois ministérios que tinham pessoas da ala ideológica do governo, ou seja, pessoas que são fãs do Olavo de Carvalho, olavistas. E o Olavo de Carvalho é o grande líder da ala ideológica do governo, é o guru dos 3 filhos do Bolsonaro, que o chamam de professor. O cara que estudou até a 4ª série é chamado de professor pelos filhos do presidente. E aí, o que aconteceu? Logo que o ministro do Turismo, ele estava bravo ontem, tem um grupo de WhatsApp dos ministros do Bolsonaro, ele mandou uma mensagem gigantesca. Quem quiser tá no site do Plantão Brasil, toda a mensagem. Eu não vou ler aqui, porque senão só a mensagem dá uns 5 minutos do vídeo, que é grande, viu? Mas essa mensagem, resumindo, ele mostra os feitos que ele fez lá com o ministro do Turismo e desce a lenha no General Ramos, que é o ministro que faz a articulação do governo com a Câmara dos Deputados. Eu venho falando aqui há muito tempo, o Bolsonaro tá comprando os votos, ele ficou com uma fama de que compra e não paga, porque ele oferece, quando o cara vota no que o Bolsonaro quer, o Bolsonaro não dá. Mas por que o Bolsonaro não dá também? Por outro lado, porque ele nunca consegue o número suficiente para aprovar as coisas que ele quer. O Bolsonaro não aprova nada da agenda ideológica dele, ele não consegue, simplesmente não está conseguindo. E na agenda econômica, quem está empurrando tudo é o Rodrigo Maia. E o Bolsonaro só tinha a função de falar, tira o freio de mão e deixa passar as reformas. E o Bolsonaro não consegue. Então, a articulação está péssima do Bolsonaro com o governo do Bolsonaro com o Congresso. E aí o ministro do Turismo desceu além e falou, para você suprir... Falou com essas palavras. Você está querendo a minha cabeça para você suprir a sua própria deficiência. Mas eu não vou até o presidente da República dizendo que você não tem competência para a sua função. Nunca se pagou um preço tão alto na história pela articulação no Congresso. Você nem consegue uma base sólida no Congresso. Jogou tudo na cara. Aí, o que aconteceu? Provavelmente os militares falaram com o Bolsonaro, tudo mais, e o Bolsonaro demitiu o ministro. Só que a ala ideológica do Bolsonaro se revoltou. O Olavo de Carvalho se revoltou. E aí os youtubers bolsonaristas que ganham dinheiro público do governo Bolsonaro começaram a fazer vídeo, começaram a twittar, começaram a falar um monte contra a demissão do ministro do Turismo. Mas veja bem, quando esse pessoal ataca o Bolsonaro, exatamente o que eles estão ganhando do governo, e outros não estão, mas são amigos os que estão, e esse pessoal ataca o Bolsonaro com uma educação assim que, olha, é assim, o Bolsonaro está sendo manipulado, e aí eles partem para atacar o General Ramos. Vamos lembrar que o General Ramos foi chamado de #MariaFofoca pelo ministro Salles, lembra disso? Isso faz mais ou menos um mês, o ministro do Meio Ambiente chamou o General Ramos de Maria Fofoca. Aí, olha só, toda a base ideológica começou a atacar o General Ramos, isso faz mais ou menos um mês, agora voltaram com tudo, O Bolsonaro viu que essa panela de pressão tá para estourar. E eu tô falando aqui faz algum tempo, o garoto tá se revoltando, tem um racha muito grande, e esses bolsonaristas, eles são pessoas agressivas, e quando eles começam a pegar rancor uns dos outros, vai começar a borbulhar, a panela de pressão tá para estourar. O Bolsonaro, não deu 2, 3 horas, no máximo 3 que ele demitiu o ministro, ele já anunciou o presidente da Embratur, que é outro da ala ideológica. O presidente da Embratur foi ele quem viajou para os Estados Unidos, passou por Miami, Las Vegas, com o Flávio Bolsonaro. Tava ele, o presidente da Embratur, o Flávio Bolsonaro e aquele deputado acusado de estuprar uma menina no Café Della Musique. Lembra disso? Faz mais ou menos umas 2, 3 semanas, uma modelo foi estuprada no Café Della Musique e acusou frontalmente
um deputado. E era ele que estava com o presidente da Embratur, que é novo ministro do Turismo, e o Flávio Bolsonaro. São assim, ó, amigos, amicíssimos. Em todas as reuniões, eu lembro que naquele dia, para fazer o vídeo, eu tinha que mostrar como esse deputado é ligado ao Flávio Bolsonaro e ao presidente da Embratur e ao ministro Salles. E aí eu fui no Instagram deles, tem várias fotos do presidente da Embratur com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, eles viajam juntos, vão para lá, vão para cá, tudo mais. Aquele deputado também ia para lá, para cá, e o ministro do Turismo, estão todos sempre juntos, e o Ricardo Salles. Então, os filhos do Bolsonaro estão contra o General Ramos, só que isso eu não consegui entender. Eu lembro que no comecinho do ano começaram várias notícias, eu até fiz vídeo aqui sobre isso, de que o Bolsonaro estava sob tutela dos militares. O Bolsonaro, na verdade, ele decide muitas coisas, mas na hora de tomar uma decisão forte, quem decidia eram os militares. Lembra-se disso? Inclusive era o general Braga Neto. O que acontece é o seguinte, é muito estranho o Bolsonaro começar a queimar sua ala ideológica para colocar o Arthur Lira. O Arthur Lira, até novembro do ano passado, dezembro, ele era um dos maiores críticos do Bolsonaro. Você vai no Twitter do Arthur Lira, começa a pegar tweets de mais de um ano atrás, é um atrás do outro descendo a lenha no Bolsonaro e nos filhos. Aí você fala, peraí, agora o Bolsonaro de 512 deputados, ele escolhe esse aqui para apoiar e ser o candidato dele à presidência. Aí você fala, dá para piorar? Dá. No caso do Bolsonaro, na narrativa dele, dá para ser uma narrativa mais fraca ainda? Dá. Sabe por quê? Porque o Arthur Lira está negociando com o PT. E o Zeca Dirceu já falou que o PT está pensando em apoiar. Só que tem uma coisa, eu não acho que o PT vai ser burro o suficiente para apoiar o candidato do Bolsonaro, mas, não oficialmente, mas o voto é secreto. E quando você já vê deputados do PT falando, talvez a gente apoie porque ele vai pensar em, ele vai mudar algumas leis para financiar melhor os sindicatos, que é uma coisa importante. Aí você fala, peraí, o voto é secreto, o PT pode apoiar um e os caras votam no outro na hora H. Isso pode acontecer, sim ou não? Se o PT apoiar o Arthur Lira, comenta aí, você acha certo ou errado? Eu vou pensar o seguinte, é um cara que não gosta do Bolsonaro. Esse cara, o Arthur Lira, na primeira oportunidade, assim como ele e o pessoal do Partido Progressista, do MDB e de outros partidos que eram da base da Dilma, traíram a Dilma, na primeira oportunidade eles vão trair o Bolsonaro. É capaz dele ganhar a presidência da Câmara e depois ele começar a ferrar o Bolsonaro. É muito capaz. Então, alguma coisa tá muito estranha, não é pro Bolsonaro, de mais de 500 deputados, ele pegar e escolher justo o Arthur Lira. Arthur Lira que já tem apoio formal do PSB. O PSB do João Campos, talvez o Flávio Dino até vá para o PSB, mas enfim, o PSB já está apoiando, já anunciou apoio formal ao Arthur Lira. Olha só o que está se desenhando aí, o Bolsonaro demite o ministro para falar para o general, tá vendo? Ninguém pode te tratar assim. Apesar de que quando foi o ministro do Meio Ambiente, o Salles, esse é tão querido pelos bolsonaristas, esse é tão forte, ele é forte como o Abraham Weintraub era da educação, ou como a Damares é. Os bolsonaristas amam ela, apesar de que já estão rachados com a Damares. O Salles, ele não conseguiu demitir. O Salles falou, opa, peraí, essa panela de pressão vai estourar se eu demitir o Salles. Então o Salles, por enquanto, é intocável, mas o general Ramos está fazendo de tudo para queimar o Salles. E ontem à noite, logo depois de mandar essa bomba no grupo de WhatsApp, o ministro do Turismo foi a um encontro com o Eduardo Bolsonaro. Estava ali o Salles, estava o presidente da Embratur, estava toda a turminha. Os filhos do Bolsonaro, a turma, porque o Eduardo Bolsonaro estava lançando um comitê conservador, uma porcaria lá dessas porcarias que eles inventam, uma coisa lá de conservadores. Olha aqui, de conservador o Bolsonaro não tem nada, o cara teve 3 esposas, traiu uma, traiu outra, não importa, enfim. O que acontece é o seguinte, o ministro do Turismo foi lá e ele fez um discurso, então emocionado, e falou, tem um complô para derrubar o governo e o Bolsonaro tá caindo nisso. É engraçado que ele sempre coloca o Bolsonaro como se ele fosse uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que não tem um intelecto muito bom, aquela pessoa que todo mundo fala, esse cara é meio lesado, sei lá, não sei qual palavra que não seja ofensiva, mas um cara que não responde por si mesmo. O Bolsonaro faz a ação, o Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro faz aquilo, todo mundo, não, ele tá sendo manipulado, não é um complô, ele tá confiando nas pessoas erradas. O Bolsonaro não tem 18, não é maior de 18, ele não responde pelos atos. Para os bolsonaristas, não. Então, ele conseguiu agora fazer com que a panela de pressão não exploda, mas, veja, ele vai ter que dar ministérios para o Centrão. Já vai pegar muito mal ele ter trocado o ministro do Turismo
para tentar acabar com a narrativa de que ele ia dar para o Centrão, mas já ele vai ter que dar esse ministério para o Centrão, ou ele vai dar outro. E o do meio ambiente, ele vai ser corajoso o suficiente para dar ou não? Uma coisa que ele já fez é o seguinte, ele já falou que quem quiser verba tem que falar com o Arthur Lira. O governo Bolsonaro já falou, deputado que quer verba, fala com o Arthur Lira que ele tem uma verba de 6 bilhões para distribuir. 6 bilhões é o começo da compra de votos do Bolsonaro, fora os cargos que ele vai distribuir, os cargos com muita verba para o pessoal roubar. E aí você fala, e o Rodrigo Maia não vai fazer nada? O Rodrigo Maia tá caladinho? Rodrigo Maia hoje fez uma coletiva de 9 minutos em que foi do começo ao fim paulada no Bolsonaro. Se você quiser saber sobre isso, eu faço amanhã vídeo sobre as pauladas do Rodrigo Maia no Bolsonaro. Mas ele já falou, o Bolsonaro não tem nenhum plano, que o Bolsonaro quer é eleger o Arthur Lira para tentar implementar a agenda dele. Agora, será? Chegou num nível que eu chego a pensar até que o Rodrigo Maia tá com o Arthur Lira para enganar o Bolsonaro. Chegou num nível que parece até isso, porque o Bolsonaro é tão ruim de articulação que não dá para entender. É isso. Agora, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima dessa corda, porque Bolsonaro, Lira, Maia, tá? São todos corruptos, são todos num plano de destruição do Brasil. Claro, Bolsonaro é o pior deles, que o Bolsonaro, além de destruir o Brasil, já matou mais de 180 mil pessoas e ainda faz piada. Quem viu o vídeo dele hoje? Viu o vídeo dele fazendo piada? Tá no site do Plantão Brasil, vê lá. Falou!